Bom dia, meus alunos da primeira série, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou preparar aqui para vocês um vídeo aula sobre a democracia grega. Qual é a relação que existe entre a filosofia e o surgimento da democracia na Grécia? Bom, gostaria de começar essa aula então, voltando um pouquinho nas questões dos pré-socráticos. Mas antes de falarmos sobre a democracia na Grécia, relação democracia e filosofia, gostaria de dizer para vocês que vocês podem deixar aí nos comentários as dúvidas, as perguntas, que depois, posteriormente, eu vou voltar, quem sabe um outro vídeo, uma outra aula, ou então responder lá mesmo, comentando com vocês, tirando as dúvidas, tá bom? Também no GR8 vocês vão encontrar um material com uma atividade para vocês desenvolverem, textos para vocês lerem, além das indicações lá dos livros que vocês poderão também estar utilizando, inclusive as páginas do livro didático, tá bom? Então, começamos então por lembrar um pouquinho, ou melhor, relembrar aquela aula que nós tivemos sobre os pré-socráticos. Nós vimos que esses filósofos, esses pré-socráticos, eles estavam preocupados com a origem do universo. Eles queriam encontrar a matéria-prima do mundo. E a preocupação, então, naquela época era cosmológica, ou seja, encontrar uma explicação racional para a origem do universo. Bom, enquanto isso, por outro lado, as cidades-estado estavam se desenvolvendo, as polis, né? E alguns filósofos também vão se preocupar com a vida pública na Grécia, com a política, tá? E nós vimos nas aulas passadas que um dos fatores que influenciou para o surgimento da filosofia foi exatamente esse: o surgimento da cidade-estado, o surgimento da democracia, o surgimento das polis. Então, o que tem a ver filosofia com democracia e polis e cidade e tal e etc? Tudo a ver, tudo a ver. É naquele momento que as pessoas votam, que elas vão à urna, que elas decidem o futuro da nação, do país, é que elas deveriam filosofar, deveriam pensar diferente, né? E foi isso que fizeram então os gregos na Grécia, tá? Houve um momento em que eles tomaram conhecimento de que deveriam participar da vida pública, que deveriam fazer escolhas, tá? E que deveriam decidir o destino das polis. Então a filosofia foi muito importante aí, tá? Porque ela abriu a mente, os olhos, a cabeça das pessoas para que elas tivessem condição intelectual de estar participando desses debates públicos, certo? Bom, o problema deixa de ser cosmológico e passa a ser antropológico. Então agora os filósofos vão se preocupar com a vida em sociedade, com a política, com a ética, enfim, né? Com as decisões para melhorar a condição da cidade. E aí que entra a filosofia, né? Como parte importante nesse processo, tá bom? Como que se dava a política na Grécia? Era todo mundo que podia participar? Todos os cidadãos podiam participar? Ou melhor, todos eram realmente considerados cidadãos? Não, tinha muita exclusão na política grega. Bom, funcionava mais ou menos da seguinte forma, tá? Se você quiser conferir com o seu livro, na página 27 do seu livro, tá? Vocês podem acompanhar essa aula comigo a partir da leitura dos textos do livro, entendeu? O livro didático. Além de um texto que eu deixei para vocês aí, que se vocês estão aqui assistindo a aula é porque vocês já devem estar com o texto aberto no computador ou no celular. Então, acontece que naquela época os debates eles eram feitos em praça pública. Havia um lugar chamado ágora. E nessa ágora grega, as pessoas, os cidadãos se reuniam para discutir o destino das cidades. Ali a democracia acontecia de uma maneira diferente da nossa hoje. Ela era direta e participativa. Direta participativa. Os cidadãos entravam na ágora, podiam falar sobre as pretensões políticas, aquilo que eles iriam fazer, né, pelas cidades, e poderiam votar. Então eles votavam e também eram votados. Por isso, democracia direta participativa, era a forma democrática grega. No início, é claro, depois isso vai mudar. Bom, quem era considerado cidadão e podia entrar na ágora? Gente, somente quem tivesse uma propriedade na Grécia, nem que fosse uma casinha,
né? Que não fosse estrangeiro, que não fosse escravo, que fosse homem jovem, não podia ser criança, nem velho e nem mulher. Então tinha que ser jovem, que tivesse alguma propriedade, que não fosse escravo, o ideal é que tivesse escravo. Então, como vocês podem perceber, a democracia na Grécia era elitizada também, né? E esses jovens, eles eram ambiciosos por participar dessa política grega, tá bom? Bom, primeira coisa que eles tinham que fazer então, estar na condição de cidadão. Estando na condição de cidadão, eles podiam entrar na ágora grega e participar. E ali eles eram votados. E vocês não têm noção, a ambição para participar, para votar, para apresentar projetos era muito grande. Principalmente isso foi muito despertado entre os jovens, né? E assim eles tinham que aprender também uma arte chamada retórica, que é a arte de falar bem. Bom, a princípio a democracia, depois nós vamos voltar numa outra aula nessa arte de falar bem, para a gente entender como que eles aprendiam essa arte, tá bom? Mas o importante é o seguinte, no início acontecia dessa forma. Depois, com o passar do tempo, isso foi ficando inviável, porque era muita gente para participar e as cidades foram crescendo. Imaginem vocês se a cidade de Anápolis hoje abrisse para todo mundo participar, né? Nós vamos reunir lá na Praça do Ancião, por exemplo, e todo mundo vai participar e dar opinião, votar e ser votado. Seria inviável, impossível. Então, o que acontece? Depois de um longo processo de democracia direta, eles percebem que não era viável e começam a eleger algumas pessoas para formar conselhos. Tá? O primeiro conselho formado na Grécia era chamado Conselho de Baulé, tinha mais de 80 pessoas participando. Como se fosse hoje a Câmara, por exemplo, dos deputados, os vereadores, né, o Senado. Essas pessoas se reuniam e iam participar da política e fazer os benefícios para a cidade. Mas isso depois de um longo processo. Aí a democracia começa, então, a ser indireta, né, representativa, mas até então ela era direta, participativa, tá? Na próxima aula a gente vai ver um grupo de filósofos, ou melhor, alguns professores que se passavam por filósofos, né? Que viviam de cidade em cidade, ensinando as pessoas como falar bem, como participar dessa democracia, tá bom? Mas isso é um assunto para a próxima aula. Hoje eu gostaria realmente de parar com vocês por aqui, tá? É importante a gente saber o que é a polis, que é a cidade-estado grega politicamente organizada. A ágora, que era o lugar onde se tomavam as decisões, tá? Quem podia participar da ágora? Somente o cidadão. Quem era considerado cidadão? Aquelas condições que nós já falamos, entendeu? Não podia ser escravo, tinha que ser livre, tinha que ter uma propriedade na Grécia, tá? Não podia ser mulher, nem velho, nem criança. Esses eram excluídos. Então, como vocês podem perceber, a democracia nasceu na Grécia nessa época. E ela já nasceu excluindo as pessoas, certo? Nós podemos trazer essa democracia para hoje e fazer uma comparação, por exemplo, com a democracia brasileira. Como é a democracia brasileira? Ela é direta, ela é participativa, ela é representativa? A nossa democracia é indireta, representativa. Nós escolhemos os nossos políticos, os nossos representantes, e eles vão fazer esses projetos para a cidade e tal, e nós vamos acompanhando isso, né? Apenas acompanhando, votando e acompanhando esses projetos. Mas nós estamos dentro de uma democracia diferente daquela adotada pelos gregos, tá? E por que que a filosofia entra aí? Qual é o papel da filosofia nessa democracia? Importante. A filosofia não é a busca pela verdade? A filosofia não é aquela ciência que abre a nossa mente, que nos ensina a pensar diferente? Então, gente, a filosofia nos ensina a pensar diferente para votar diferente, para escolher diferente, entendeu? Bom, eu fico por aqui, deixe as suas dúvidas, a gente volta depois, nós vamos tirando, leiam o material, façam a atividade, tá? E depois a gente volta para tirar essas possíveis dúvidas que ficarem. Um beijo no coração de vocês e até breve, se Deus quiser.